Ester capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester encarregou Mordecai da casa de Amã. Tornou Ester a falar perante o rei e, lançando-se-lhe aos pés, com lágrimas suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro. Ester, pois, levantou-se, pondo-se em pé diante do rei, disse: Se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivã, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mordecai ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a tua língua. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero e, selando-as com o anel do rei, enviou-as pela mão dos correios montados, que cavalgavam sobre ginetes que se usavam no serviço real e que eram da cudelaria do rei. Nestas cartas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios montados em ginetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e foi proclamado o decreto em Suzã, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, e um manto de linho fino e de púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos, dentre os povos da terra, se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Olá, queridos amigos! Hoje vamos nos aprofundar no capítulo 8 do livro de Ester, um capítulo cheio de viradas e ensinamentos valiosos. Vamos juntos desvendar o que acontece e o que podemos tirar de lição para nossas vidas. A ascensão de Mardoqueu. Após a queda de Amã, Mardoqueu é promovido e recebe a autoridade que pertencia a Amã. Isso é um grande ponto de virada, mostrando como Deus pode elevar os humildes e fiéis. Aplicação em nossas vidas. Às vezes, podemos nos sentir desvalorizados ou esquecidos, mas a história de Mardoqueu nos lembra que nossa fidelidade e integridade são valorizadas por Deus, que pode nos elevar a posições de honra no momento certo. A iniciativa de Ester. Ester novamente se apresenta perante o rei, desta vez para pedir que a ordem de destruição dos judeus seja revertida. Ela mostra uma combinação única de coragem e sabedoria. Aplicação em nossas vidas. Muitas vezes, após uma vitória, podemos nos acomodar. No entanto, Ester nos ensina que devemos continuar lutando pelas causas justas e pela proteção dos que estão em perigo.
A nova lei. Como as leis persas não podiam ser revogadas, uma nova lei é promulgada, permitindo que os judeus se defendessem contra seus inimigos. Isso mostra como Deus pode transformar situações adversas em oportunidades de vitória. Aplicação em nossas vidas. Em nossas vidas, às vezes enfrentamos leis ou regras injustas. Este capítulo nos encoraja a buscar formas criativas e legais para superar as injustiças e defender o que é certo. A celebração da vitória. Com a nova lei, os judeus se preparam para defender-se, e há um sentimento de esperança e celebração. Isso demonstra como Deus pode transformar o luto em alegria e a derrota em vitória. Aplicação em nossas vidas. Em momentos de desespero ou tristeza, podemos ter a tendência de perder a esperança. Mas a história de Esther nos mostra que Deus é capaz de reverter as circunstâncias mais sombrias. Conclusão. O capítulo 8 de Esther é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele nos encoraja a sermos corajosos, sábios e persistentes em nossa luta contra as injustiças e a defendermos aqueles que precisam. Que possamos levar essas lições para nossas vidas e confiar que Deus transformará nossos desafios em vitórias. Partilhem suas reflexões, amigos. Como vocês têm vivido esses ensinamentos em suas vidas? Um grande abraço e até a próxima!